Faz um tempo já. Faltou uma conversa pela colher já. Tá frito, Matheus. Tá perdoando. Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. A vida da irmã. Tá bom, irmã? Thalita. Deus abençoe. Precisa tirar foto não, mano. Que Deus possa continuar falando conosco. Sem perca de tempo, livro de Êxodo, capítulo 3, verso 7. Vou ler em duas passagens aqui, no livro de Êxodo mesmo, mas em partes diferentes. Deus tem confirmado essa palavra desde o momento que eu entrei no carro do Henrique, Deus está confirmando. Com os problemas que o Hugo falou, e a necessidade que o pessoal me veio. Com tudo que cada um aqui falou, só estou acrescentando só. Só vou acrescentar um pouco mais do que já foi dito aqui. Através dos louvores, os louvores falaram muito. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor, de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. A outra passagem se encontra no livro de Êxodo mesmo, só que no capítulo 14. Êxodo capítulo 14, verso 10. Aleluias. Glória a Deus. 14, 10. Que diz assim: Aproximando-se de Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que dissemos no Egito. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Amém. Meus irmãos, o livro de Êxodo, eu estava estudando um pouco sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés há aproximadamente 1688 anos antes de Cristo. Êxodo significa partida ou saída, que está relacionado com o maior acontecimento, um dos maiores acontecimentos no livro, que é a saída do povo de Israel do Egito. E conta a história do seu, vamos dizer, do seu principal personagem deste livro, que é Moisés. Moisés, todos nós sabemos, Moisés era israelita, só que também conhecemos na história que Faraó, naquela época, vendo o povo de Israel crescer, ele colocou uma ordem para que todos as crianças, os bebês homens que nascessem, fossem mortos, com medo do povo
crescer demais e acabar querendo se rebelar contra o povo egípcio. Porque ele estava vendo que o povo de Israel estava se tornando ainda mais forte e ele tinha medo do povo de Israel se juntar com outros povos para se rebelar contra o povo egípcio. E Moisés, a mãe de Moisés, sabendo disso, criou Moisés por 3 meses, mas sabendo ela que ela não poderia mais aguentar, não poderia mais ter isso de estar cuidando dele, que ele já estava, era uma criança, ele estava crescendo, ela colocou ele dentro de um cesto, e segundo a história nos diz, ela soltou esse cesto no rio, e esse cesto acabou parando do lado da filha de Faraó, que estava se banhando no rio. A filha de Faraó, tendo misericórdia daquela criança, ela acabou adotando aquela criança para ela e se dispôs a cuidar daquela criança. Moisés cresceu e, segundo a palavra nos diz, certa feita, Moisés viu um egípcio ferindo um hebreu. E a palavra nos conta que Moisés ele se irritou. A palavra nos fala que ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e enterrou ele. E sabendo ele que Faraó tinha ficado sabendo disso, que ele tinha matado, que ele tinha acabado com a vida de um egípcio, Faraó ordenou que matassem a Moisés. Moisés, sabendo disso, mudou para a terra de Moabe. Lá ele se criou por alguns anos e a palavra nos conta que certa feita Deus teve um encontro com ele no monte, onde Deus fez essas promessas onde nós acabamos de ler. Deus ele falou com Moisés e deu essa responsabilidade na mão de Moisés para que Moisés fosse resgatar o povo de Israel do Egito. E foi por causa disso que eu falei no começo da palavra, que Deus estava confirmando aquilo que Ele tinha colocado no meu coração. Por quê? Porque a palavra nos conta que quando Deus ordenou que Moisés fosse, Moisés acabou se sentindo incapaz e perguntou a Deus por quê? Por que ele? E Deus vem falado no meu coração que muitas das vezes quando Deus coloca uma responsabilidade nas nossas mãos, nós contestamos muito a vontade dele. Nós perguntamos muito a ele o porquê daquilo, nós questionamos muito a ele, nós nos sentimos incapazes de fazer aquilo que Deus quer. E Moisés contestou a Deus. Mas a palavra de Deus nos conta também que Deus falou para Moisés que ele seria com Moisés. Deus seria com Moisés, Deus ajudaria Moisés, Deus capacitaria Moisés, Deus estaria do lado de Moisés. E eu venho trazer isso para as nossas vidas também. Porque quando nós nos colocamos dessa maneira perante Deus, nós nos sentimos incapazes, Deus fala aos nossos ouvidos, eu vou ser com você. Eu vou estar te ajudando. Independente do que acontecer, eu vou estar ali do seu lado, eu vou estar te capacitando. Eu vou estar honrando com você. E através do que eu vou fazer na sua vida, muitas outras vidas serão edificadas. Que é isso que a palavra de Deus nos diz nessa passagem que nós também lemos sobre quando o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho. Por que eu escolhi essa palavra? Porque para mim, no livro de Êxodo, é uma das passagens mais fortes assim. Um mar que se abre para um povo passar, segundo a palavra, com os pés enxutos. E como Deus tocou no meu coração? No verso 15, Deus adverte Moisés perguntando por que Moisés clamava a ele. Por quê? Porque Deus já tinha falado com Moisés. Deus já tinha falado para Moisés que ele seria com Moisés. Deus abençoaria Moisés. Mas mesmo assim, Moisés clamou ao Senhor. E aí Deus pergunta para Moisés, por que você ainda está me clamando? Se eu não já falei que eu vou fazer?
E a palavra de Deus nos conta também que no verso 4 e no verso 18 desse mesmo capítulo, Deus fala para Moisés que os egípcios, eles saberiam quem é o Deus de Moisés. Saberiam que Deus é o Senhor. E como isso? Através do que Deus iria fazer através da vida de Moisés. A palavra de Deus nos fala que quando o povo parou na frente do mar, eles viram aquilo tudo, que eles olharam para trás e viram o povo egípcio chegando perto, eles questionaram a Moisés. A primeira coisa que eles fizeram, eles se esqueceram de tudo que Deus já tinha feito por eles. Em vez deles terem aquela fé que Moisés estava tendo, eles preferiram questionar Moisés. Eles preferiram apontar o dedo para Moisés e perguntar a Moisés por quê? O porquê disso tudo? E principalmente para a gente que está na liderança, graças a Deus, pela misericórdia dele, eu também estou liderando uma mocidade, o Hugo, o Henrique, o Matheus sabem, o quanto é difícil. O quanto é difícil a gente estar na frente de um trabalho. Eu via o Hugo falando da dificuldade e realmente difícil. Principalmente para lidar com jovens. Você fala com jovem, agora ele fala assim, mas amanhã cadê? Entendeu? É complicado. É muito difícil lidar com jovens. Lidar com pessoas em geral é difícil. Você está pastoreando uma igreja, você está na frente de um trabalho, é muito difícil. E quantas das vezes não acontece isso com a gente? A gente está buscando ao Senhor, a gente está se entregando naquela obra, naquele trabalho, mas mesmo assim as pessoas colocam o dedo na sua cara e perguntam por quê? Te questionam. Mas mal sabem ela que o nome do Senhor vai ser glorificado através daquela luta que você está passando. Aleluia. Aleluias. Quantas das vezes nós nos colocamos diante do mar? Eu não trago isso aqui somente para quem é líder, eu digo em dificuldades em geral. Quantas das vezes na nossa vida cotidiana, na nossa vida espiritual, não aparece um mar na nossa frente? Quantas das vezes não aparece uma dificuldade que a gente olha assim, e agora? O que eu faço? Mas 3 coisas que me chamam muita atenção. A primeira, que Deus mandou Moisés somente levantar a vara e estender a mão sobre o mar para que aquele milagre viesse a acontecer. O que eu entendo disso? Que Deus não precisa de muito para trabalhar. Ele não precisa que você faça rebuliços e rebuliços para que ele possa operar o querer dele, fazer com que ele manifeste o poder dele. Ele não precisa de muito, ele faz um pouco. Prova disso é você estar aqui. Você não precisou, vamos dizer, você não precisou fazer muito, porque o máximo, quem pode ter feito, Deus já fez na sua vida. Só de você estar aqui já é um milagre. Eu não conheço ninguém aqui, aliás, só o Hugo e o Henrique, mas muitas das vezes a gente se coloca diante da outra pessoa, a gente abre um sorriso, mas só Deus sabe o que a gente tem passado. Só Deus sabe a luta que a gente tem passado. Mas eu vim te dizer que nessa noite que Deus não precisa de muito para trabalhar na sua vida. Amém. Ele só precisa de um coração quebrantado perante Ele. Ele só precisa de um servo dele com o coração aberto, acreditando naquilo que Deus já te prometeu um dia. Aleluia, Deus. Todos aqui nós temos promessas do Senhor. Promessas de pregar, promessas para ter um casamento, promessas para louvar, promessa para pastorear. Todos aqui nós temos uma promessa do Senhor. E muitas das vezes, eu, por exemplo, pela misericórdia dele, Deus tem falado muito comigo que eu vou ser pregador, que eu vou pregar em congresso, que eu vou ser pastor. Deus tem falado. Mas eu me vejo agora e eu me pergunto, como isso? Eu não me sinto capaz. Mas Deus já fez planos nas nossas vidas desde quando nós estávamos no ventre das nossas mães. Eu acredito nisso.
que desde antes de nós nascermos, Deus já olhava pra gente, eu tenho isso na vida dele, eu vou fazer isso na vida dele, eu vou operar dessa maneira na vida dele, pode o inferno se levantar, eu vou ser com esse menino desde quando ele desde até... Deus. É verdade. Amém. Aleluia. Deus tem coisas grandes para operar aqui no nosso meio. Amém. Deus tem coisas muito grandes para operar aqui no nosso meio. E pela misericórdia do Senhor, eu vejo essas promessas se cumprindo na minha vida. Eu graças a Deus, Deus tem colocado responsabilidade nas minhas mãos. Os meninos Hugo e Henrique já sabem. Eu sou, pela misericórdia dele, eu sou cooperador, obreiro na casa do Senhor. E isso, quando o pastor veio falar comigo, eu não acreditei. Porque quando você fala em obreiro, você fala em alguém já com a cabecinha branca, já ali com seus 30 e tantos anos de idade já, com uma carga nas costas. Eu tenho 20 anos, fiz 20 anos esses dias. E eu vejo Deus na minha vida, quando eu chego numa reunião de obreiro, eu vejo um monte de pessoa mais velha lá e só eu. De novo lá. Mas fazer o quê? Se Deus me prometeu isso, Ele cumpre. Muitos podem não entender o porquê que eu estou fazendo lá, podem me olhar e falar, não, ele é jovem, o que ele veio fazer aqui? Ele nunca passou por nada, Mas quem é o homem para contestar a vontade do Senhor? Amém. Eu não falo isso para me engrandecer, mas eu falo isso para dizer para vocês que se Deus ele prometeu alguma coisa para a vida de vocês, Ele vai cumprir independente do homem querer isso, querer aquilo, Amém. querer aquilo outro, Deus vai cumprir. Amém. Outra coisa que Deus colocou no meu coração, reparei muito nisso, era que Moisés tinha intimidade com o Senhor. Ele falava constantemente com Deus, ele era íntimo de Deus. E quantas das vezes, diante do mar, diante daquele problema que nós temos, nós não nos colocamos diante daquele mar, nós não queremos ver o mar se abrir, mas a gente não quer pagar o preço para ver ele se abrir. A gente quer que aconteça, mas a gente não quer pagar o preço para que aquilo aconteça. Né? A gente quer que a bênção chegue na nossa vida, mas a gente só quer. Foi cantado aqui nessa noite que a gente só vai ver que o Senhor tem poder quando a gente colocar tudo no altar. Amém. A gente só vai ver o que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente colocar tudo no altar dele. Fala, tá aqui, Senhor. Faz o teu querer, faz tudo conforme a tua vontade. Glória a Deus. Entendeu? A gente quer, mas a gente não paga o preço. Eu aprendi, eu nunca vou me esquecer, Henrique, de um dia que a gente estava conversando, que você falou que Deus gosta de sacrifício. Você lembra? Deus gosta de sacrifício, aquilo ficou muito na minha mente. Eu fiquei meditando, Deus gosta de sacrifício. Por quê? Só você sabe o que você passou no dia de hoje, o cansaço, suas lutas, o diabo tentando de todo jeito para você chegar aqui hoje, e você veio. Isso é um sacrifício. Você podia estar em casa agora, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o que? Você veio adorar o Senhor. Amém. Isso, aqui, nós olhamos, a gente pode não estar vendo muita coisa, mas pelos olhos espirituais eu vejo que a gente está movendo o mundo espiritual ao nosso Glória a favor. Deus. Eu vejo que grandes coisas Deus vai fazer através do culto de hoje. Amém. Porque Deus é Deus de misericórdia. Amém. Deus é um Deus que honra com a fé do filho. Pode parecer que ele esteja demorando para nós, mas é tudo no tempo dele. Se nós pagarmos o preço, se nós colocarmos tudo perante o altar dele, nós entregarmos tudo aquilo que nós queremos, que nós necessitamos nas mãos dele e falar, toma Deus, faz, ele vai fazer. A gente só não pode desanimar. Moisés teve tudo para desanimar aqui. Ele viu um povo revoltado contra ele, perguntando, contestando o que eles estavam fazendo ali. Moisés teve tudo para entregar ali. Mas ele falou, não, se acalme e veja o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Fiquem calmos, pois o Deus de providência ele está aqui conosco. Glória a Deus. Moisés não sabia, nesse momento, o que Deus ia fazer ali. Mas ele sabia que alguma coisa Deus ia fazer. E nós temos que ser desse jeito. A gente pode olhar para o nosso problema, para a nossa vida, mas aquilo não pode ser nada.
Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar. A gente não precisa pensar na maneira que Deus vai trabalhar. Eu aprendi dessa forma. A gente não precisa aprender ou tentar decifrar como que Deus vai trabalhar. A única coisa que a gente precisa fazer é acreditar que Ele vai fazer. Glória a Deus. É ter fé. Amém. Se você está buscando alguma coisa, tenha fé. Não pare. Se você está buscando alguma coisa material, espiritual, não sei, continue buscando. Ainda que você não veja aquilo acontecendo aos seus olhos, mas tenha fé de que aquilo está acontecendo. De que Deus já está movendo o céu do seu favor. Glória a Deus. Aleluias. Outra coisa, e a última, no verso 31, a palavra do Senhor nos diz que Israel creu no Senhor e em Moisés. Depois que eles já tinham atravessado o mar, depois de tudo que já tinha acontecido. Aí Israel passou a acreditar em Moisés e no Senhor. E vai ser assim na sua vida também. Depois que você atravessar o mar, depois que o mar se abrir e você atravessar, aí que as pessoas vão perceber e vão ver Deus na sua vida. Amém. Através da sua vida, creia nisso. Através da sua vida, muitas outras vidas vão ser edificadas também. Porque Deus tem plano para as nossas vidas. A gente precisa acreditar que essa dificuldade Deus colocou ela na nossa vida não por um acaso. Eu creio que Deus, Ele não coloca uma dificuldade nas nossas vidas por acaso. Mas Ele sempre coloca algo para nós passarmos, para ter intimidade com Ele, para aprender com Ele. Quando Deus coloca uma prova nas nossas vidas, Ele toma a responsabilidade, Ele toma a frente de tudo. Ele nunca deixa a gente sozinho. Por mais que pareça que a gente está passando por aquilo sozinho, por mais que pareça que a gente está passando por aquela luta sozinho, se foi Deus que colocou, Ele se responsabiliza por tudo. Se foi Deus que colocou essa prova na sua vida, essa enfermidade, essa luta na sua vida, fica calmo. Deus, Ele se responsabiliza por tudo. Se foi Deus que colocou aquele mar na frente de Moisés, Ele se responsabilizaria por o mar se abrir e o povo passar. Glória a Deus. Aleluias. E muitos ainda vão ver coisas que Deus ainda vai fazer na vida de vocês. Amém. E creio que nessa mocidade também. Eu tenho fé. Amém. Tá bom? Deus ainda vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Para edificar as vidas de muitas pessoas. E para nos dar experiências com Ele. Amém? Amém. É uma Glória a palavra Deus. simples. Não. Deus colocou no meu coração. Mas fique com ela. Creia que nessa prova que você está passando, Deus está com você. Amém. Nessa dificuldade, Ele está tomando a frente de tudo. Ele vai se responsabilizar por cada folha que cair de uma árvore. Ele vai se responsabilizar por tudo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.